deste ouvido, desse microfone chegar, também quero te saudar com a doce paz do eterno e amado Jesus Cristo. Para nossa meditação, eu quero compartilhar algo da paz do Senhor que se encontra em João, o capítulo de número 4. Aleluia. Nós vamos ler até o número 10. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia mais do que o discípulo de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade, Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque naquela época os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondendo, disse: Tu conheceres o dom de Deus, a quem te diz: Dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água da vida. Vou ler mais um pouco. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar o poço, e é fundo. Onde, pois, tem águas da vida? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio dele, os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhes fará nela uma fonte que jorra para a vida eterna. Irmãos, a palavra, amados ouvintes, a palavra de João, capítulo 4, revela, nos traz uma revelação que vai muito além da compreensão humana, porque nos mostra a grande preocupação de Jesus Cristo no seu ministério de salvação para toda a humanidade. Nós vamos ver o que muito me chamou meditando acerca dessa passagem de João 4, um texto bastante conhecido daqueles amantes da palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus e que tem esta palavra como seu manual de regra e prática, de conduta, de moral. O que me chama a atenção é no versículo 4. De todo o texto é muito lindo, é muito rico o que o Senhor ele traçou com aquela mulher. E o mais lindo de tudo isso é que Jesus, ele marca encontro. Pode parecer apenas um momento comum para você que ouve esta palavra nesta noite. Pode muito bem estar pensando aí no seu lugar que é apenas mais um trabalho evangelístico da Assembleia de Deus. Não, isso vai muito além da tua concepção humana, da tua percepção humana. O que me chamou a atenção, o que vai te chamar a atenção nesta noite, que Jesus, ele não andava de forma aleatória. O ministério de Jesus é muito grandioso, porque como os homens viam apenas como profeta, nós anunciamos ele como grande e verdadeiro Salvador da humanidade. E a Bíblia vai dizer no versículo 4 que ele disse, o próprio Jesus, que era-lhe necessário passar por Samaria. Então hoje foi necessário que nós estivéssemos aqui hoje anunciando esta mesma palavra. E às vezes a gente fica se achando, muitas vezes, você pode muito bem estar se achando, uma pessoa abandonada, uma pessoa esquecida, que outrora era cercado de amigos, familiares, e hoje eu não sei qual a tua condição que você se encontra hoje, e pode estar naquela condição de desamparo. Mas o Jesus que nós estamos anunciando hoje, a palavra de salvação, ele marcou o encontro para contigo. Assim também como marcou com aquela mulher. Houve um encontro inusitado. Por quê? Porque Jesus saía da Galileia e não era comum que os judeus andassem por Samaria, porque existia uma certa rivalidade daqueles dois povos. Mas Jesus, que o Senhor, ele quebra os protocolos, ele faz diferente
daquilo que o homem faz, daquilo que o homem propõe. A Bíblia vai dizer que ele muda o curso do seu percurso, ele muda de forma geograficamente, porque Jesus sabia que naquele lugar, naquele dado momento, naquele exato momento, havia uma alma sedenta de receber a palavra de salvação. E a Bíblia diz que Jesus, chegando naquele poço, primeiramente chegou Jesus, de repente chega uma mulher. A Bíblia não dá o nome desta mulher de forma anônima, ela é chamada como a mulher samaritana. E eu não sei, você pode estar até se achando anônima nessa noite, muitos até esqueceram o teu nome, mas eu trago boas novas. Nós, como igreja do Senhor, trazemos boas novas para ti e te dizemos que tu não está esquecido aos olhos de Deus. E o Senhor marcou este encontro para contigo, para dizer que não somente Ele tem a solução para os teus problemas, mas sobretudo Ele tem uma palavra que vai jorrar do teu coração para a vida eterna. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele poço e de repente uma mulher com um cântaro para tirar uma água comum daquele poço. Nós podemos viajar nessa mensagem, na espiritualidade que ela nos traz. E de repente aquela mulher chega, muitas vezes cansada, fadigada, porque nós sabemos que é uma tarefa árdua a mulher ir buscar água em uma cacimba, em um poço, em pleno meio-dia. Algo muito quente, imagine naquela época como não seria. E aquele sol muito quente, aquela mulher chega e de repente ela se encontra com aquele homem. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que aquele encontro mudou a história daquela mulher. De maneira que aquela mulher chegou sedenta, cansada, fadigada, ou seja, até deprimida. Eu não sei qual a condição emocional que aquela mulher estava, mas nós vamos ver que Jesus, Ele conhecendo a sua criação, Ele traça um diálogo com aquela mulher, ao ponto dele pedir água, que ela lhe servisse daquele poço, aquela água. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela fica a indagar com Jesus, dizendo: como sendo tu, judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana? Olha só, ela colocou diante de Jesus a sua condição, porque não era comum os judeus não até traçar um diálogo com uma mulher naquela época. Existiam algumas restrições, mas o Senhor sabia que aquela mulher precisava que a sua história fosse mudada. Quem sabe hoje, você que está aí na sua casa, está ouvindo essa mensagem, possa estar pensando assim como Jesus marcou o encontro com aquela mulher, eu creio que hoje também marcou o encontro comigo. Porque Jesus vai aonde muitas vezes o homem não quer ir, mas Jesus, Ele vai dizer para aquela mulher, diz: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou a mulher samaritana. Jesus respondendo disse: se tu conheceras, olha só, Jesus estava tendo um diálogo com aquela mulher numa espiritualidade muito mais profunda, que ela não tinha entendido ainda. Primeiro, ela não tinha tido uma visão espiritual que quem estava na frente dela, além de ser um judeu, era o salvador da sua alma. E eu digo que com privilégio, eu já estou quase encerrando, porque a mensagem é linda, o Senhor está me dando uma palavra linda aqui. E o que eu acho mais lindo em tudo isso é que Jesus, Ele traça aquele diálogo com o propósito de fluir da vida dela uma salvação. E naquele momento, naquele primeiro momento, aquela mulher não compreendeu quem era aquele homem, apenas identificou que ele era um judeu, porque o judeu tem umas características muito marcantes. Uns cabelos mais alongados, a divisão do cabelo é frontal, ao meio. E com certeza aquela mulher percebeu que ele era um judeu. Tanto é que ela identifica Jesus como um judeu. E a Bíblia vai dizer: disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens águas da vida? Ou seja, ela percebeu que Jesus não chegou com o cântaro na mão. Jesus não chegou com isso, porque ele é a própria fonte da vida. Ele é a própria água que jorra do trono da graça. E aquela mulher percebeu que ele não tinha nada para tirar, e ainda mostrou algumas características daquele poço, que aquele poço era fundo. E ela ainda continua a falar: o poço é fundo, pois tem água
água da vida. Olha só, Jesus disse, se tu soubera quem te pede água de beber nesta noite, se tu soubera quem está falando na noite, neste dia para ti, tu saltaria da onde você está e glorificava o nome do Senhor, porque não é uma água comum que nós vamos em uma empresa, pedimos um garrafão de água, bebemos e logo amanhã nós tornamos a ter sede. Essa água não, essa água é algo permanente, é algo que fica, é algo que jorra para a vida eterna. E Jesus respondeu, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. De fato, aquela mulher precisava ir todos os dias buscar daquela água. Mas Jesus não estava apresentando aquela água visível aos olhos daquela mulher. Ele estava apresentando a água, porque a água de Jesus, ela representa salvação. O Espírito Santo jorrando dentro do nosso coração. Ainda que venham as lutas, ainda que venham as adversidades, mas o Senhor está a jorrar na tua vida, no teu coração, dizendo, eu estou aqui, eu sou um amigo fiel, eu sou um companheiro que não te desampara, por maior que seja a tua dificuldade, por pior que seja o teu passado, porque essa mulher samaritana, o tempo corre, eu não posso contar mais, mas essa mulher tinha um passado, e Jesus sabia da existência do passado daquela mulher, mas ele não estava ali para lançar o pecado dela, não. O propósito do Senhor ter mudado aquele percurso, ter mudado a sua rota, foi com o único propósito de levar aquela mulher à verdadeira salvação, o verdadeiro encontro, para que ela mudasse a sua condição de vida. E ela disse, Senhor, dai-me de beber. O versículo 15 vai dizer, Senhor, quando Jesus vai dizer que a água dele jorraria para a vida eterna, aquela mulher começou a se aquebrantar, ao ponto de dizer, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Olha só, aquela mulher já começou a entrar numa dimensão sobrenatural. Eu acredito que ela já nem olhava mais para o poço, para o seu canto. Ela percebia que das palavras de Jesus jorraria uma palavra para a vida eterna. Louvado seja Deus. E ela vai dizer, Senhor, não mais tenho sede, vem adquirir aqui, né? Senhor, dai-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede. Disse-lhe Jesus, aí começa, irmão, Jesus se revelar em profundidade, amado ouvinte, para essa mulher, ao ponto de que o Senhor foi dentro da sua intimidade. Pode haver situações na sua vida que existiu algo que te impede de você ter um encontro com Cristo, mas que o Senhor se revela ao teu coração como uma porta aberta de escape para você dizer, eu sou aqui, eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma esperança que outrora você não tinha. E Jesus não queria apenas se revelar para aquela mulher como um judeu, não, ele queria ir muito mais profundo com aquela mulher. E hoje Jesus quer se revelar para você, não apenas como um amigo passageiro, mas como o Senhor da tua vida. E ele vai dizer, aí Jesus começa a indagar com aquela mulher ainda mais e diz assim para ela, vai, 16, vai, chama o teu marido. Porém aquela mulher, amados ouvintes, ela não tinha marido. Era uma mulher que vivia dissolutamente, de romance, de relações e mais relações. E ali manchava a sua reputação como uma mulher. E o que eu acho lindo é que Jesus, ele não está olhando para a tua condição hoje. Ele está olhando para o teu amanhã, para uma nova história que ele tem para você. E Jesus, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Olha só. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5, irmão, quem poderia revelar algo daquela mulher em um encontro tão rapidamente? Jesus disse, disseste bem, tu tiveste 5 maridos, porém o que tu tem agora não é teu. De repente as escamas espirituais daquela mulher foi caída, os olhos foram abertos e ela compreendeu que ali estava um profeta, um Messias, o Salvador da sua vida. E ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Porque aquilo que foi revelado para aquela mulher, só quem sabia era ela. Talvez os relacionamentos delas, pessoais, seria algo escondido. Aquela mulher, para aquela sociedade, era uma escória, porque ela vivia de relacionamento, vivia como uma meretriz. Mas Jesus, ele sabe exatamente como você está. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher se revela e ela fica surpresa com aquela narrativa de Jesus. E eu posso imaginar o semblante daquela mulher olhando para Jesus e dizendo, disseste bem, eu não tenho marido.
Nosso pai, aí vai dizer: Senhor, vejo que tu és profeta. Nosso pai adorava neste monte em Jerusalém, lugar onde deves adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Glória a Deus. Mais o versículo 23. Mas a hora vem e a hora chegou para você. É que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que a partir daquele encontro que aquela mulher teve com Jesus, ela passou de uma meretriz para uma anunciadora das boas novas de Jesus. Você pode estar dizendo assim: ah, mas a minha situação é tão difícil. Ah, não há saída, não há esperança, não há saída para mim. Mas Jesus te marcou com este encontro. Quem sabe você está na condição daquela mulher samaritana, ao ponto de chegar diante de um poço que no outro dia tu tornaria a ter sede, mas Jesus chegou. E eu quero dizer que quando Jesus chega, Ele chega para mudar a história. Ele não chega para lançar em rosto. Não, Ele não vai expor o teu pecado assim, não. Jesus, quando Ele chega com um Pai amoroso. Ele vai dizer: se tu souber o dom de Deus que há em mim, tu pediria dessa água e nunca mais teria sede. E pois é esta água que nós estamos anunciando nesta noite. Uma água que você vai tomar. Não vou dizer que nunca mais você vai ter problemas. Nós estaríamos negligenciando a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando nós temos Jesus, nós passamos pelos desertos muito mais fortalecidos, porque é Jesus que peleja por nós. Que nesta noite você possa beber desta fonte da água, desta água que vai matar a tua sede, vai matar as tuas angústias, vai matar as tuas tristezas, os teus anseios, porque Ele, quando chega, Ele chega para preencher todos os espaços da nossa alma. E aquela mulher saiu saltitando de alegria e anunciando a palavra da salvação para o seu povo. E aquela mulher que outrora era uma vergonha da sociedade ali em Samaria, a Bíblia vai dizer que ela foi uma discípula anunciando as boas novas. Seja você participante de contar as boas novas de Jesus. E aqui eu quero agradecer esta palavra e dizer que Jesus, Ele continua sendo Jesus. Essa passagem retrata tão somente como a tua alma é preciosa para Deus. Amém?